Bom, companheiro, companheira, amigo, amiga eletricitário, é uma satisfação estar falando aqui com vocês hoje. Estou aqui com a figura ilustre, amigo dos eletricitários, Paulinho, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, deputado federal, amigo da Casa dos Eletricitários. Esse programa é um programa inaugural desse espaço, né, que é o podcast dos eletricitários. Vai estar visível via YouTube e ao vivo via Facebook. Quero dizer para vocês que é uma satisfação, eu escolhi o Paulinho, convidei, e muito obrigado, Paulinho, por ter vindo aqui, pelo que o Paulinho representa no movimento sindical brasileiro. O Paulinho é um cara incansável, eu quero falar isso daqui porque eu sou testemunha do trabalho dele e eu quero, antes da gente iniciar a entrevista aqui, Paulinho, falar sobre isso. Eu conheci o Paulinho há aproximadamente 12 anos. 12 anos, Paulinho, que a gente teve o primeiro contato de perto. Foi o Magri, que inclusive me orientou a te procurar a questão da nossa federação. E o Paulinho é nosso patrono da Fenatema, que ele me deu orientação, o que eu devia fazer, com quem eu devia falar, o caminho a seguir. E a federação hoje é uma realidade com 26 sindicatos de grande porte filiado do setor de água, energia e meio ambiente. Eu falo isso a todo momento, a orientação que você me deu, os encaminhamentos que você falou, converse com fulano, vá no ministério, faça o tal caminho, volte atrás nisso. Só tenho a agradecer e faço questão de frisar isso sempre. E acompanhei algumas lutas, antes mesmo da gente estar na Força Sindical, o Sindicato de São Paulo, alguns momentos de luta e vi a abrangência do Paulinho, Paulinho da Força, de não discriminar entidade nenhuma. Essa é a parte legal da história. Ou seja, é um legítimo representante da classe trabalhadora. O cara pode ser da CUT, pode ser da Nova Central, pode ser da CTB, de onde for. Conversou com ele, o papo é reto e a coisa anda. E quero lembrar um momento também, Paulinho, aqui, sobre a terceirização. Um momento que a gente conflitou. Que eu fui contra e você falou, Chicão, veja bem o que está acontecendo. Eu quero falar isso para os trabalhadores entenderem. Paulinho falou, é melhor a gente mexer nesse troço ruim que está aqui dentro da Câmara, da 4330 lá, porque está vindo um troço muito pior. E ele tinha razão. Eu tenho que assumir isso aqui em público agora, ao vivo, que eu bati contra a 4330 e o Paulinho brigando para modificá-la, para deixar ela mais palatável. Esse foi o jogo que nós discutimos na época. E o Paulinho tinha razão. Brigamos contra, não ganhamos a briga. Veio uma terceirização restrita que está aí prejudicando a classe trabalhadora. Você tinha razão, Paulinho. Eu quero reconhecer isso aqui na sua frente, ao vivo, para a categoria. Fizemos o papel da luta, mas a experiência de parlamentar sua, se a gente tivesse ouvido, talvez a gente tinha conquistado algo melhor para a classe trabalhadora. Eu quero assumir isso aqui, porque foi o que você fez na época. Foi muito, vamos falar assim, foi muito atacado, até pelo movimento sindical, por aquela conduta, mas você estava correto. Quero registrar isso aqui. E dizer que os leitoristas nossos têm muito a agradecer, tem um projeto de lei, que eu sei que não andou nesse governo, mas foi feito pelo Paulinho, o relator é o Orlando Silva, sobre o leiturista ganhar periculosidade, isso está no Congresso, em algum momento anda. A questão das lutas diárias do eletricitário, que sempre você está presente. Agora a última foi encaminhar ao governo do Estado de São Paulo o pedido de vacinação do eletricitário. Então eu quero deixar claro aqui, o Paulinho está vivo no dia a dia do eletricitário e por isso, Paulinho, uma honra tê-lo aqui, uma satisfação e eu quero abrir essa conversa te dando a palavra para você fazer as considerações iniciais, meu amigo. Obrigado, Chicão. É uma satisfação estar aqui de volta no Sindicato dos Eletricitários. De volta por causa dessa pandemia, a gente ficou um pouco meio longe, né? Verdade. Mas é uma satisfação estar aqui contigo, uma categoria das mais importantes do Brasil. A sua capacidade de ter organizado uma federação nacional, ou seja, também muito importante para poder representar os trabalhadores do Brasil inteiro. Cumprimentar você por esse trabalho, por essa luta que você trava em defesa dos trabalhadores dos eletricitários. E dizer que eu tenho uma relação aqui com esse sindicato muito mais tempo, né? Desde o Magre, lá de trás. Eu vim aqui em 77, 78, né? Naquele período difícil ainda da ditadura. Então, acompanho a luta desse sindicato aqui há muito tempo, muitas vezes juntos, né? Em algumas lutas dessas. E, para mim, é uma grande satisfação estar aqui contigo hoje, no Sindicato dos Eletricitários, nesse bate-papo aqui, para a categoria, para os seus trabalhadores. Obrigado, Paulinho. Paulinho, eu quero iniciar o nosso papo aqui. Aqui é uma entrevista, eu vou te fazer algumas perguntas, você responda ou dê sugestões ou proposições aí sobre o assunto. A gente vem vivendo um momento aí que a classe trabalhadora perdeu bastante, foi muito oprimida, né? As mudanças foram drásticas para a classe trabalhadora, o desemprego batendo lá no pico, o trabalhador com dificuldade de colocar o prato de comida na mesa, né? E aí veio a pandemia e acabou de desgraçar a vida do trabalhador. Queria
pedir para você falar um pouco sobre isso. Qual o cenário? Como você vê o trabalhador hoje nessa situação de pandemia? E como que a gente vai começar a reagir daqui para frente? O que você pensa sobre isso? Como está a situação do trabalhador hoje? Oscão, é isso que você está falando, ou seja, ela vem um pouco mais de trás, né, essa onda contra os trabalhadores, né? Ela vem ali no final, no começo do governo Temer, né, que tem uma onda contra os direitos dos trabalhadores, né, com a reforma trabalhista que tirou os direitos, e vários direitos que nós tínhamos foram perdidos, né? E na eleição do Bolsonaro aí foi um desastre total, ou seja, uma onda de extrema direita, né, especialmente contra os sindicatos. Então, não era só contra a organização dos trabalhadores, né, mas era contra os trabalhadores. Na medida que destrói a organização dos trabalhadores, você perde representatividade e perde força de negociação. Então, nós estamos passando exatamente nesse momento de dificuldade. E aí, para ajudar, né, digamos assim, para ajudar entre aspas, veio aí a pandemia. A pandemia desempregou milhares de pessoas, né? Já estava um desemprego muito grande, a economia já não crescia, e nesse período agora de pandemia paralisou geral, e hoje é uma miséria total, milhares de famílias morando na rua, a gente anda em São Paulo, você vê crianças, né? Famílias todas morando em barracas na rua, e isso agravou um pouco mais, né? Acho que a gente conseguiu no ano passado algumas coisas, né, tipo o auxílio emergencial, né, que fala, Bolsonaro que deu, mas quem votou, quem trabalhou, quem levou essa reivindicação do auxílio emergencial para a Câmara foi as centrais sindicais, sob a minha responsabilidade. A primeira reunião que nós fizemos na época com o Rodrigo Maia foi para tratar disso, né? E o governo que topou ceder queria dar R$ 150. Depois subiu para 179, que era o Bolsa Família. A Câmara, a gente negociou, quando foi à noite já estava em 300, no outro dia chegou em 500 e acabou votando 600. Né? Depois, na outra medida provisória, o governo reduziu. Mas foi uma luta para conseguir o auxílio emergencial. Mas nós conseguimos também recursos para as prefeituras, nós conseguimos fazer aquela redução de jornada com redução de salário, com complemento do salário do seguro-desemprego. Isso também segurou o emprego de milhares de pessoas que podiam ser demitidas. Enfim, agora a pandemia se prolonga, né, por idiotice do governo. Nós poderíamos estar numa outra situação e a economia já ter reagido. Então a expectativa que eu tenho é que agora, no segundo semestre, nós vamos ter um crescimento da economia, vai voltar a ter mais empregos, mas não resolve o problema total que foi criado nesse período. Olha, assim, para sintetizar, o grande vilão dessa história, então, você acredita que é mais o governo, né? Quando eu falo governo, é as ações que vieram acontecendo que você relatou, ou a pandemia? O que você acha que é, se colocar numa balança, quem é o grande vilão dessa história? É a pandemia, digamos assim, né? Agora, para enfrentar a pandemia, precisa de governo. Quando você tem um governo idiota como o nosso, né, aí dá no que deu, né? O mundo civilizado, digamos assim, Estados Unidos, grandes países do mundo, já vacinou. Nos Estados Unidos estão sorteando carro para as pessoas irem vacinar, né? As pessoas, como você já vacinou a maioria das pessoas, o número de mortes cai e as pessoas falam, não precisa mais vacinar. Nos Estados Unidos estão fazendo sorteio de carro, sorteio de bicicleta, do diabo, para fazer as pessoas ir vacinar os que faltam. Né? Incentivando as pessoas a vacinar. Aqui, como nós não compramos vacina, né, e eu sou testemunha que a vacina funciona. A minha família inteira pegou o Covid, inteira. Até meus filhos de 2 anos e meio pegaram. E eu estava dentro de casa e não peguei, depois eu fiquei fora, né? Até porque, segundo os médicos, eu não pegava, mas eu transmitia. Então, até para poder ajudar a família, eu fiquei fora. Isso não faz tempo, não. Está fazendo 18 dias hoje. Meu né? Deus. E o meu filho, que é deputado estadual, está internado há 8 dias. Né? Meu Deus, não estava com essa informação. Então, o Alexandre Pereira está internado há 8 dias, com uma situação grave até. Né? Então, é um período difícil. E a vacina funciona. Se não funcionasse, eu tinha pego, porque todo mundo pegou. Né? Então, se nós tivéssemos vacina, o Brasil estava numa outra situação. Se nós tivéssemos vacinado 60% da população, o país já estava funcionando, estava trabalhando. Eu estou falando que o governo é idiota, porque se ele quisesse resolver, ele tivesse comprado as vacinas, nós estaríamos numa outra situação e aí ele podia falar contra o isolamento social. Né? Mas, infelizmente, ele não fez. E aí a vacina acaba, porque você não tem um punhado de gente fabricando vacina. Né? Acabou a vacina. Os países ricos compraram e nós ficamos de fora. Agora estamos vivendo de sobra. Na medida que sobra um pouquinho lá, nos manda. Né?
Como agora eles já vacinaram, então vai sobrar mais vacina. E, portanto, nós podemos vacinar nos próximos 3 meses e aí sim a coisa volta, de certa maneira, ao normal, né? Com a vacinação, Paulinho, você acredita que a luz no fim do túnel não é o trem vindo de frente, não? É a saída mesmo do problema. Não, com a vacina resolve, Chicão, porque eu li um pouco sobre aquela gripe espanhola. A gripe espanhola não era espanhola, né? Era uma gripe vinda da Primeira Guerra, né? Mas ficou com o nome de espanhola porque a Espanha foi um dos países mais Mais contaminados, né? contaminado. Naquele período, dizem que, eles não têm essa contabilidade, mas os livros dizem que morreu entre 30 a 100 milhões de pessoas, né? O Brasil perdeu 250 mil pessoas naquela época, inclusive o presidente da República, que podia, já que a história podia ter se repetido, né? Já que ele deixou morrer 500 mil pessoas, poderia ter ido junto, né? Mas infelizmente não foi. Então, na época não tinha vacina, não tinha nem penicilina, não tinha antibiótico, né? Então morreu muita gente, 250 mil pessoas naquele período era muita gente, né? O país não tinha 30 milhões de habitantes. Enfim, então, a vacina é a solução. Se nós vacinarmos, saímos. Eu acredito que nos próximos 3 meses a gente vai vacinar a maioria da população brasileira e aí acho que a economia volta ao normal, voltamos a trabalhar e volta a funcionar. Deus te ouça, Paulinho. Paulinho, você é um grande articulador dentro do Congresso Nacional, a gente sabe do seu poder de articulação, de conversa, você dialoga com todas as frentes, da esquerda, da direita, você conversa e todos te ouvem porque sabem da força, né, do seu trabalho. O movimento sindical te escuta muito também, eu sou testemunha disso. Participei de algumas reuniões com líderes importantes do movimento sindical brasileiro, junto contigo, e eu sei do potencial de influência que você tem e de posicionamento, né? A sua sugestão é muito acatada por causa da experiência que vem por trás dela. O que eu quero te perguntar é o que o trabalhador brasileiro pode esperar das entidades sindicais, ou uma saída, que eu sei que você é um grande articulador, para a gente enfrentar esse problema, saindo já com a vacinação. A gente vai voltar para o cenário anterior, né? Pibinho, desemprego, não acabou, o problema só aumentou. O que você imagina que dá para a gente fazer no ambiente sindical, com apoio da esfera política, para a gente fazer esse enfrentamento, para mudar o jogo no Brasil? O que você acha que a gente tem que fazer, Paulo? Primeiro, essa questão que você falou de relação dentro do Congresso, como eu estou lá há 15 anos, né? Conhece todo mundo. Eu tenho uma relação grande dentro do Congresso, conheço tanto a direita quanto a esquerda, tenho boa relação com todos. Mas estou me sentindo meio incapacitado nesse momento, porque nós estamos trabalhando pelo celular. Poxa. Mesmo quando você vai para Brasília, os deputados não estão lá, né? A maioria, tem lá um ou outro, mas a maioria está fora. Então você não consegue fazer uma articulação ali para fazer as coisas funcionarem. Como, por exemplo, agora nessa medida provisória da privatização da Eletrobras, né? Não tem uma relação de você falar, você tem que ligar. Aí tem lugar do Brasil que nem celular pega, então é uma loucura, né? Você não consegue trabalhar como se tivesse presencial, né? Essa é uma dificuldade que eu estou sentindo. Agora, o que eu imagino para frente? Primeiro, que eu acho que nós vamos passar dessa situação. Não tem como, o país é muito grande, né? Tem muita força econômica, né? Então a gente vai sair disso, né? Independente do governo. Agora, acho que o movimento sindical, primeiro que o movimento sindical se manteve junto, né? Unido nessa pandemia, né? Mas eu acho que está faltando uma pauta, né? Porque eu estou convencido de que é impossível esse Bolsonaro ganhar a eleição em 2022, né? A gente está chegando em 2022, então até falar isso agora é até meio chato, mas eu acho que nós temos que falar. Eu sou daqueles que nós temos que começar a trabalhar sobre isso. E eu trabalho muito para que a gente possa construir uma frente que vá da esquerda até o centro, talvez até um pouco para a direita, né? E juntar um conjunto de forças que queiram mudar o Brasil, que queiram tirar o Brasil da extrema-direita, tirar da mão do Bolsonaro. Que acho que com isso a gente possa construir, então, uma frente ampla, né, que possa tirar o país desse buraco, né, reconstruir o Brasil. E aí, nessa reconstrução do Brasil, nós precisamos ter uma pauta. Qual é a pauta dos trabalhadores, né? O que os trabalhadores querem do Brasil? Primeiro, queremos crescimento econômico para fazer o país crescer, eu imagino. Segundo, nós precisamos ter algumas questões que nós não podemos abrir mão. Por exemplo, retomar a questão trabalhista que nós perdemos. Os direitos dos trabalhadores foram perdidos na reforma trabalhista. Acho que nós temos que exigir do próximo presidente da República uma questão que a gente não negocia, que nós queremos de volta, né? Nós precisamos ter uma política para o salário mínimo, porque o salário mínimo, além de 50 milhões de brasileiros receber o salário mínimo,
ela empurra, o salário mínimo empurra os demais salários para cima. Na medida que o salário mínimo vai subindo, todos nós, né, que estamos negociando, tem que negociar piso melhor, tem que negociar salário melhor. Isso ajuda, né, a todos os salários. E nós fizemos isso no passado. Então, nós precisamos ter uma política para os aposentados, né? Como é que vamos recuperar as perdas dos aposentados? Enfim, então, acho que essas questões, o movimento sindical deveria se juntar, fazer uma pauta para a gente poder trabalhar, pensando daqui 1 ano e meio, né? Daqui 1 ano e meio daqui 1 ano e 4 meses tem eleição, então nós teremos que ter uma pauta para trabalhar, para poder falar com os trabalhadores, para mobilizar os trabalhadores, para que a gente possa realmente ir para um próximo mandato de um presidente com uma pauta clara e conquistando esses direitos dos trabalhadores. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é curiosa. A gente fala no dia a dia, a gente mais ou menos tenta pautar, mas nada melhor do que quem tem experiência mesmo. Quantos você acredita ali dentro do Congresso Nacional que realmente põe na pauta, como você, as questões do trabalhador? Trabalhista mesmo, ali dentro do Congresso. Que você imagina um número que a gente tem de fato ali que põe na pauta dele, como deputado, as questões do trabalho. O trabalhador na frente da discussão, como você faz. Sim, são coisas diferentes, né? Uma coisa é votar com os trabalhadores. Sim. Né? Votar com os trabalhadores, eu acho que tem ali uns 150. A gente chegaria nos 150, Tá. né? Com esforço. Agora, pôr na pauta, cuidar dos trabalhadores, aí não dá para pôr na mão do Lula. Nossa Senhora. Sem aquele dedo. Né? Nossa, Então, cuida do assunto do trabalhador é pouquíssimo. são poucos, porque as pessoas ficam cuidando das suas bases eleitorais, né, dos seus municípios e tal. E cuidar do dia a dia mesmo da questão trabalhista são poucos. Olha, eu estou falando isso, eu vim agora há pouco de uma reunião em Osasco com alguns trabalhadores, e quando acabou a reunião, eu fui cercado por uns 4, 5 companheiros eletricistas de rede. Ô Chicão, a gente precisa mudar essa correlação de força política, a gente já está sentindo essa necessidade. Eu falei, pois é, meu amigo, agora na hora de votar, não adianta você votar em propaganda bonita e em cara que nunca veio aqui pegar na sua mão conversar com você. E a gente sabe a luta sua, a luta de outros companheiros que até não se elegeram, né? Assim, como fazer isso, cara? O cara fala que precisa ter gente trabalhista, o anseio dele é o trabalhador, mas na hora de votar o cara vai e bota lá um representante do empresariado e complica a vida da gente. Porque o representante do empresariado vai olhar o interesse dele e o ruralista vai olhar do rural. Né? O banqueiro vai olhar do banco. E do trabalhador, como você falou, não cabe nas duas mãos do Lula. Então, para mudar isso aí é consciência de classe mesmo, é luta. O que a gente faz? Eu estou acreditando, Chicão, que aquela onda que veio de direita, né, que veio antissindical, especialmente antissindical, ela vai diminuir. Ela vai ser, quase que não vai existir. Eu estou acreditando mais numa onda ao contrário, uma onda vindo de baixo agora, dos trabalhadores, né, dos aposentados, das entidades de bairro, da sociedade civil, né? Isso mostra um pouco, nós estamos falando aqui na véspera, hoje nós fizemos uma série de manifestações nas fábricas, e amanhã terá uma grande manifestação, que não está sendo convocada por todo mundo, né? Mas tem um desejo do povo de mudar o que está aí, né? Aquela última manifestação convocada aí, não foi convocada depois da rede, tinha milhões de pessoas, sem ter sido uma coisa pelos sindicatos, todo mundo botando para quebrar, né? Então eu estou acreditando que essa onda então virá ao contrário. E acho que aí os representantes dos trabalhadores terão muito mais votos do que teve na eleição passada. Na eleição passada, os representantes dos trabalhadores quase não se elegeram, perderam a eleição, né? Muitos. Eu perdi 200 mil votos de uma eleição para outra, né? Não só eu, mas outros sindicalistas também perderam, né? Porque a onda era contra o movimento social e especialmente contra os sindicalistas, né? Então, eu acredito que essa onda vai mudar, ela virá agora de baixo para cima, e acredito que muitos representantes dos trabalhadores que sairão candidatos se elegerão, e a gente terá mais força dentro do Congresso. Também você não precisa ter a maioria do Congresso, você precisa ter mais força. Tendo mais força, você negocia, né? Ó, você quer votar esse projeto aí? Então, bom, desde que vota o nosso, né? Então, ou seja, é uma negociação, né? Como você faz na porta da fábrica, como você faz com o empresário, né? Nunca você consegue tudo, mas você negocia. Isso eu sei fazer dentro do Congresso, e qualquer um que chega lá vai saber, porque se você vira deputado, e eu espero que vire, e eu estou torcendo para que você vire, você, com a experiência que tem na área sindical, você vai chegar dentro do Congresso e vai estar de braçada. Porque lá, muitas vezes, o cara não tem nada a ver com aquilo. Então, eu acredito que os representantes dos trabalhadores têm influência dentro do Congresso na medida que eles sabem fazer isso aqui fora, né? E por isso que eu torço muito que você possa estar lá. Deus te ouça, Paulinho. Eu, na última eleição, não sei se você se recorda, mas é óbvio que recorda, eu tentei sair a deputado por questões
partidária, acabei sendo o suplente do Suplicy, que não emplacou o Suplicy, lamentavelmente, né? Entrou o Major Olímpio, que veio a falecer agora, a Mara Gabrilli e o Serra, né? que estão lá hoje como representantes de São Paulo. Mas, paciência, eu tenho pretensões, até já que você expôs essa sua torcida, eu tenho pretensões, eu falo isso abertamente para a categoria. Nós vamos fazer a discussão interna aqui no sindicato, depois com a categoria referente a isso. Mas pretensões a gente tem, boa intenção a gente tem. Agora não é só de pretensão e boa intenção que a gente chega lá, a gente precisa ter uma coalizão da classe trabalhadora, né? Então não precisa ser o nome do Chicão, né? Não precisa ser o nome, mas tem que ser alguém que nos represente. É essa consciência de classe que eu acho que está faltando no trabalhador, porque vota muito por impulso, por ódio, né? E isso eu acho que atrapalhou e a gente tem que mudar esse jogo. Cortando, eu acho que um pouco isso, as pessoas perceberam a besteira que fez na eleição passada, né? Eu aprendi no amor ou na dor, né, Paulo? Então, todos nós estamos percebendo, né? Quando você anda na rua aqui em São Paulo, você percebe o que foi feito, né? Famílias inteiras morando na rua, né? Milhares de pessoas perderam emprego, né? Por burrice, né? Então, eu acho que essa consciência as pessoas estão começando a ter de volta, entendeu? Sentir na pele e aí sim vai. Por isso que eu acredito, então, nessa onda que virá de baixo, dos trabalhadores especialmente, dos aposentados, como disse, da sociedade civil, e os representantes desse povo pobre, de certa maneira, vão ser eleitos. E assim, com certeza, a gente muda aquela correlação de força no Congresso, né? Eu quero dizer aqui para você, a gente está chegando à reta final aqui do nosso bate-papo, mas eu quero dizer para você uma coisa, cara. Conte comigo como um soldado para essa luta de colocar representantes de trabalhador lá. Independente de quem seja. Se a gente conseguir ampliar o nosso quadro de trabalhadores lá, de representantes de trabalhadores, eu tenho certeza que a gente reverte parte da reforma trabalhista, parte do que aconteceu com a nossa Previdência, que é importante o trabalhador lembrar, mexeram no nosso futuro, né, do trabalhador da aposentadoria, mexeram com o nosso presente, com a reforma trabalhista, enfraqueceram as nossas entidades, né, o nosso escudo, que é o movimento sindical, foi enfraquecido, pegaram no financiamento do sindicato, no imposto sindical, tiraram isso do caminho. Esse sindicato eletricitário de São Paulo perdeu 40% de receita. Estamos recuperando isso com a associação. E o trabalhador, isso eu estou enxergando, está se filiando para fortalecer a entidade, porque viu o erro que foi apostar no jogo jogado anterior que então, mas, Chicão, está perdendo pessoas, o jogo. Só para terminar a minha parte aqui, que você está indo finalmente, mas a consciência de classe não acaba nunca, né? Isso não é de agora, né? Ela vem da história do movimento sindical, né? Os trabalhadores são, de certa maneira, eles tentam controlar o movimento sindical, né? Aconteceu isso na ditadura, durante o período de 64 a 80, né? 80 ali, porque a partir de 80 nós começamos a fazer greve, foi toda aquela loucura toda, né? Mas tinha uma tentativa de controlar o movimento sindical, de não deixar. E como fizeram agora, né? Tiraram direitos, né? Direito mínimo, por exemplo, não fazer homologação com a presença do sindicato. Quantas pessoas não foram lesadas? Esses milhões de pessoas que perderam emprego nesse período, todos perderam direitos ali, né? Então essa pessoa sentiu na carne a falta do sindicato do lado dele naquela hora, né? Lá atrás nós tínhamos o juiz classista, todo mundo criticava, mas na hora que você chegava lá na justiça, do lado do juiz, tinha um cara que era teu, que era um representante do sindicato. Perdemos, né? E aquele cara estava ali para não deixar te sacanear, né? Enfim, então, acho que esses direitos não vão recuperar, eu estou muito confiante nisso, acho que o movimento social, o movimento sindical percebeu também que precisa, e os trabalhadores estão percebendo que precisa se preparar para essas eleições de 2022 e ter representantes lá no Congresso para valer. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu falo sempre, para a minha diretoria e para os trabalhadores da base, ninguém chuta cachorro morto. Eu percebo, sempre quando chega perto da eleição, é uma chuva de pancada em cima do Paulinho, cara. E eu falo isso para ele, ninguém chuta cachorro morto. O Paulinho é um cara que tem influência, como eu falei aqui várias vezes, sabe trabalhar, sabe fazer a negociação em prol do trabalhador, incomoda interesses que não são interesses da classe trabalhadora, com as posições que toma no dia a dia, a gente sabe disso, com muita agilidade, com muita cautela, ajustando as questões internas lá das negociações dentro do Congresso, mas chegando onde quer. Como foi a questão da 4330, que eu errei, que eu falei no começo aqui, da terceirização, e você estava correto. Você estava articulando para chegar no bom, e eu querendo o ótimo, fiquei no ruim. E quando eu falo eu estou falando do movimento sindical. Querendo o ótimo, ficou no ruim. E você terceirizou geral, né? E você articulando para ficar no bom. E a gente não compreendeu isso naquele momento, e erramos. Eu fui um dos que errou, eu assumo,
E estou falando aqui em nome de muitos outros que erraram junto. Né? Você estava querendo buscar o bom porque viu que estava vindo ruim. A gente querendo o ótimo, ficamos com o ruim. É importante o trabalhador ouvir isso. Eu quero dizer para você, você é um amigo da casa, é uma pessoa que eu tenho como amigo, como um líder a ser analisado, observado, porque muitas vezes eu já discordei de posições contigo e depois eu ficava olhando e falava, pô, o cara está indo no caminho que ele entende correto. Então é uma pessoa bem intencionada. Eu quero falar isso aqui, Paulinho. Paulinho, eu nunca vi o Paulinho da Força, o Paulinho trabalhando no Congresso sem ser bem intencionado para a classe trabalhadora. Por isso, desse convite, eu fico muito grato de ter você aqui, meu amigo. E dizer para você que estamos inaugurando essa mesa aqui com um grande líder sindical, com um grande deputado, e eu espero que você tenha muito êxito ainda na sua vida aí, e melhoras para o Alexandre. Eu não sabia que o Alexandre estava internado. É teu amigo também. Para a família, meu amigo também, e tomara que ele saia dessa daí e saia fortalecido. Obrigado, Chicão. Eu quero só reafirmar o que você está dizendo, o seguinte: nunca votei com os trabalhadores, tenho uma posição clara com relação a isso. Agora, como de vez em quando você percebe que a onda está contra você lá, então você tem que, tipo assim, aonde a gente perde menos, né? Então, quando você sabe do tamanho da encrenca, então você procura fazer um jeito para perder menos, né? Mas aí, muitas vezes não é entendido isso, e muitas vezes as pessoas preferiam que você ficasse fazendo discurso contra só. E eu, como sou um negociador, prefiro fazer um jeito para não perder tanto, né? É melhor perder um pouco do que perder tudo, né? Mas muitas vezes não é entendido. Então, eu quero te agradecer aqui. E eu tenho um lado, né? Então, quando você tem lado, você apanha. Eu tenho um lado. Eu nunca mudei do meu lado dos trabalhadores. Todo mundo no Congresso sabe disso, me respeitam por isso, né? Não adianta vir negociar comigo coisa que eu não consigo fazer, né? E por isso eu apanho bastante, então, mas é aquilo que você assim, apanho, mas sei porque estou apanhando. Eu gosto disso e eu fiz questão de frisar esse ponto aqui, porque aproveitar essa oportunidade que muitos eletricitários vão estar assistindo, para falar do carinho, do apreço que eu tenho por você, e assinar embaixo o que você falou. O tempo desses 12 anos que eu te acompanho, participei de reuniões abertas, reuniões fechadas, nunca vi isso. Que fosse um problema para a classe trabalhadora, sempre na defesa ou na tentativa de blindar a classe trabalhadora. Então eu quero te parabenizar aqui ao vivo e depois vai ser transmitido aqui nas redes pelo belo trabalho que você faz, meu amigo, e tamo junto na luta aí. Obrigado, cara. Tamo junto. Valeu, cara. Pessoal, muito obrigado. Um abraço. E dizer para vocês o seguinte, olha, fico muito feliz, inauguramos aqui bem, com um bate-papo descontraído com o meu amigo Paulinho, e dizer para vocês, nos próximos dias estaremos convidando outra celebridade, outra pessoa importante aqui para dar um recado para vocês, para aumentar a consciência de classe. Esse espaço vai ser um espaço, Paulinho, que você está inaugurando, para ampliar essa consciência de classe que a gente está falando. E eu espero aqui que pelo menos a cada 10 dias, 15 dias, a gente faça um bate-papo desse. Obrigado aí, meu amigo. Valeu. Abraço, gente. Fiquem com Deus aí. Um abraço.